Olá, eu queria começar o programa hoje falando sobre a salvação. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante Cristo Jesus. Agora, o que dizer dos nossos antepassados? O que dizer das pessoas que viveram antes da vinda de Jesus a esta terra para nascer e morrer para salvar a cada um de nós e tirar todo o nosso pecado? Aqueles que viveram antes de Cristo, lá no Velho Testamento. Existe um texto na Bíblia que diz que Jesus foi pregar aos espíritos. Isso está em 1 Pedro 3, versículo 19, que diz o seguinte: no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Esses eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Será que esse texto fundamenta a ideia de que aqueles que viveram antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo a essa terra, Cristo foi lá e pregou aos mortos para ainda assim salvar aqueles que haviam vivido antes de Cristo? Será que é isso que esse texto está querendo dizer? Afinal, e aqueles que viveram antes de Cristo? Como que eles puderam ou poderão ser salvos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, agora são 21 horas e 5 minutos e já conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da TV e da internet. Nós podemos falar com todas as pessoas, onde quer que estejam através da internet. Nós temos aqui recebido perguntas de pessoas que nos assistem na China, pessoas que nos assistem no Japão, pessoas que estão acompanhando o nosso programa em Portugal, na África, em Angola, enfim, em várias cidades, nos Estados Unidos. Nós temos recebido perguntas de todas as pessoas. Portanto, as ondas da internet chegam, a gente não consegue nem imaginar. Mas você que está aqui no Brasil, você que está assistindo a programação através da Sky, canal 17, através da TV aberta na sua cidade, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que nos ouve pela rádio Novo Tempo, obrigado pela sua audiência também, tá bom? Nós começamos hoje o nosso programa. Primeiro eu quero começar cumprimentando meu amigo e professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Agora a gente só se vê aqui no Na Mira da Verdade às terças-feiras, não é isso? Pois é, meu amigo. Enquanto a Novo Tempo, graças a Deus, está crescendo, não é? Aumentando a sua estrutura, continuaremos ao vivo às terças à noite. Depois, né, voltaremos às quintas-feiras à tarde também ao vivo. Eu queria, Tito, aqui mandar um abraço para uma turma muito bacana e especial que nos recebeu tão bem neste último final de semana. Sim. Que é todo o pessoal, toda a população de Caldas Novas, né? Nos receberam tão bem. Nós tivemos uma programação especial em que irmãos de várias igrejas estiveram conosco. Eu lembro com carinho de um casal da igreja presbiteriana que veio de Brasília. Foi até Caldas Novas assistir a programação, né? Amigos, irmãos católicos, da Assembleia de Deus, batistas, quadrangular. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco nessa programação. E eu queria mandar um abraço também para a senhora Matilde Assunção de Moura, de São José dos Campos. Ela estava para fazer um cateterismo, né? E ela é uma telespectadora. E eu orei pela senhora, dona Matilde. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Ok, professor. Eu também não posso deixar de mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo que acompanham o nosso programa. A gente não pode esquecer, eles estão ali ligadinhos, ouvindo a gente. E eu quero dizer a você que está aí lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, nós estaremos aí domingo em Porto Alegre, numa programação que vai ser da Casa Aberta. No final do programa eu vou dizer mais alguma coisa para você, tá bom? Mas olha, um abraço muito carinhoso para você que está nos acompanhando através da Rádio Novo Tempo. Professor,
Eu já quero começar com essa pergunta que eu fiz a abertura aqui, professor. Certo. Essa é uma pergunta que chegou no nosso blog e eu vou lê-la na íntegra para a gente contextualizar esse assunto que falamos com relação à salvação, com relação se Jesus foi pregar aos mortos, o que quer dizer isso. Olha só, quem mandou essa pergunta aqui, não está aqui anotado o nome, mas ela vai identificar que foi ela. Sou da Igreja Batista e em uma aula da Escola Bíblica Dominical, estávamos discutindo sobre o arrebatamento. E fizeram uma pergunta interessante. O que acontece, ou melhor, o que aconteceria às pessoas que morreram antes de Cristo? E morrer, antes de Cristo, vir aqui e morrer na cruz para nos salvar. O professor ficou em dúvida, mas acabou explicando que essas pessoas tiveram a chance de se converterem por ocasião de que Cristo, quando morreu, pregou aos mortos. Ele usou o texto de 1 Pedro 3,19, onde diz que pregou aos espíritos em prisão. Podemos entender dessa forma? Cristo pregou aos que morreram antes do sacrifício na cruz? Olha aí, professor, a pergunta ela é complexa. Certo. Será que a gente pode entender assim que esse texto é que está fundamentando de que Jesus pregou aos presos, pregou aos mortos, isso para aquelas pessoas que viveram antes de Cristo? Agora, se for isso, como é que fica aí a questão da imortalidade da alma? Qual que é a sua resposta para esse questionamento, professor? Vamos lá, meu amigo. Obrigado a esse querido irmão Batista que enviou esta pergunta. Veja bem, querido irmão, esse texto de 1 Pedro 3,19, ele não está falando de uma segunda oportunidade de salvação após a morte. Esta é uma crença que até mesmo, pelo menos que eu saiba, os batistas tradicionais não aceitariam, né? Porque nós cremos, todos nós, todos os protestantes, né? Pelo menos quase todos, que a oportunidade de salvação de uma pessoa é enquanto ela está viva. Por exemplo, há textos como Hebreus 3,13, que mostra isso de forma clara, que após a morte a pessoa não está consciente para receber uma segunda oportunidade de salvação. Hebreus 3,13 diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui o autor de Hebreus diz que nós devemos ser exortados no tempo que se chama hoje, para que no futuro o nosso coração não seja endurecido pelo pecado. Então, biblicamente, não há uma oportunidade de salvação depois da morte. Você pode ler este princípio também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, onde o apóstolo Paulo afirma que hoje é o dia da salvação. Então, o morto, ele não tem mais oportunidade de salvação. A oportunidade dele é em vida. Esse é um ensinamento bíblico aceito de forma geral, né, pelos protestantes e também pelos católicos, na sua boa parte. Agora, é importante que você converse com seu professor de escola dominical e diga para ele isso. E mostre para ele que 1 Pedro 3,19 não tem nada a ver com o fato de Cristo pregar a espíritos. Nada a ver com isso, né? Por exemplo, nós precisamos entender 1 Pedro 3,19 lendo a partir do versículo 18 até o 20. Aí nós vamos descobrir quem são esses espíritos em prisão. Porque se nós pegarmos o verso isoladamente, nós vamos criar uma doutrina que não existe na Bíblia, né? Então eu vou ler a partir do verso 18 e vai ficar mais claro para você. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Bom, a primeira parte diz o seguinte, que não foi Cristo quem pregou a esses espíritos. Aqui no final do verso 18, diz que Cristo foi vivificado no Espírito, ou seja, ele foi ressuscitado. E neste Espírito ele pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, este Espírito aqui, que vivificou a Cristo, de acordo com Romanos 8,11, é o Espírito Santo. Então, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, é no Espírito Santo. Não foi Cristo que desceu até um suposto inferno e pregou a mortos. Foi o Espírito Santo, de acordo com o contexto.
E aí você Não, mas vai no o versículo... Espírito Santo desceu... Como é que foi? O Espírito Santo o quê? Não, por meio do Espírito Santo, Cristo pregou a esses espíritos. Agora eu vou ver no verso 20, Tito, quem são esses espíritos. Ok. Tá? O verso 20 diz assim: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Esses espíritos em prisão, por meio de quem Cristo pregou através do Espírito Santo, são os antediluvianos. A Bíblia usa neste texto a palavra espíritos em referência a pessoas que estavam vivas nos dias de Noé. Então, lendo do verso 18 ao 20, você conclui o seguinte, que Cristo, por meio do Espírito Santo, falou ao coração dos antediluvianos. Naquela época. Naquela época. Então o texto... Não no momento, não ali no tempo de Jesus, né? Não. Na época do dilúvio. Ah, ok. Né? E esta prisão na qual eles se encontravam, nós interpretamos isso lendo Provérbios 5:22. Lá é dito que o pecado prende o pecador. Então nós podemos, Tito, reler o texto, versículo 19, lendo os versículos 18 a 20, com Provérbios 5:22, da seguinte maneira, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. Então o texto não fala nada de imortalidade da alma e muito menos o texto vai ensinar uma heresia de que Cristo, ou melhor, de que os mortos podem receber uma segunda chance. Essa é uma heresia muito perigosa, porque senão qualquer um pode pensar o seguinte, não, eu vivo neste mundo do jeito que eu quiser, eu peco à vontade, e aí quando eu estiver morto, Deus me dá uma segunda chance. Essa é uma teoria perigosíssima, que vai fazer com que muitas pessoas percam a sua salvação. E nós não devemos esquecer de uma coisa, todas as pessoas, em todas as épocas, foram salvas por Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação por meio de nenhum outro ser. E as pessoas que viveram antes de Cristo e que exerceram fé no Cordeirinho que morreu no lugar delas, no sacrifício, elas estavam exercendo fé no Senhor Jesus Cristo. E, portanto, o único meio de salvação é por meio de Cristo. E isso quando a pessoa está viva. Ok, professor. Bom, o nosso tempo está correndo aí, as perguntas estão chegando, a gente tem que ir para um intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já já com muito mais. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa mandando as suas perguntas, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972 e eu recebo aqui, ó, na hora. Ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai ver que o programa está no ar, você preenche ali com o seu questionamento, manda e eu recebo aqui na hora, tá bom? E se você ainda quiser, você pode seguir o nosso programa através do Twitter. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Ali você pode mandar a sua pergunta, que também eu recebo aqui nesse aparelho, e a gente vai poder colocar a sua pergunta, o seu questionamento, na mira da verdade, tá bom? Então participe, mande as suas perguntas pra gente, porque afinal de contas, é você quem faz o programa. São as suas dúvidas, os seus questionamentos, que são colocados na mira da verdade e respondidos à luz da palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, chegou um SMS aqui interessante, e eu quero ver como é que você vai responder esse questionamento. O que Jesus quis dizer nesses versos de Mateus 24, 19 e 20? Eu vou ler aqui para a gente contextualizar o assunto. Pode ler, Mateus 24, no versinho 19 e 20, professor, diz o seguinte: ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Olha aqui, professor, esse capítulo de Mateus 24 é considerado um capítulo profético, onde apresenta a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus falou algumas coisas, dizendo quais seriam os sinais que aconteceria para a sua vinda. Agora, esses dois versículos, professor, está nos amedrontando um pouquinho, principalmente as mulheres. O que está querendo dizer isso daí?
Aqui é o seguinte, Tito, nós precisamos ter em mente que em Mateus 24 há dois tipos de sinais, né? Há sinais, é claro, que anunciam a volta de Cristo a este mundo, mas há sinais que se referem exclusivamente à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, o que acontece? Aqui se menciona o fim do mundo. E a destruição de Jerusalém para o judeu já era o fim do mundo, né? Então, aqui é uma mistura de sinais. Alguns sinais se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e outros sinais se aplicam, claro, aos nossos dias. Então, quando Cristo diz no verso 19, ai das grávidas naquele dia, é porque quando o exército romano invadiu Jerusalém, sob o comando do general Tito, né? O que acontecia? As grávidas eram mortas, assassinadas de forma impiedosa. Então, Cristo está aqui profetizando os horrores que aconteceriam em Jerusalém pela invasão do exército romano. E quando ele fala no versículo 20, ore para que a fuga não seja no inverno e nem no sábado, Cristo está falando o seguinte, que se a fuga fosse no inverno, ia ser mais difícil, eles teriam que fugir de Jerusalém. E se fosse no sábado, ia também ser complicado pelo seguinte, porque no sábado seria o dia que eles estariam adorando a Deus, todos reunidos juntos. E aí o Império Romano os pegaria com mais facilidade. Então nós precisamos analisar os versículos e não sairmos por aí amedrontando as pessoas. Algumas pessoas, de forma desinformada, dizem o seguinte, não, nós não devemos ter mais filhos nesses tempos, porque Jesus está voltando. Elas esquecem que esse versículo aqui em especial está se referindo a Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, descontextualizar esse texto para amedrontar as pessoas não é legal. Estudemos a Bíblia corretamente e para nós podermos ter a real mensagem que Deus quer nos transmitir em nosso contexto. Ok, professor, mas como a gente pode entender essas nuances da palavra de Deus? Alguma coisa está escrito ali, não é literal. Algumas coisas estão escritas ali, não é para o tempo que está, pode ser no futuro ou daquele tempo. Então, como que a gente consegue identificar qual que é do tempo futuro, qual que era do tempo de Jesus? Porque pelo que a gente vê ali, o capítulo é um capítulo profético. Agora você está dizendo que ali era para o tempo de Jerusalém, como que a gente consegue identificar isso? Tem duas maneiras, assim, rápidas que eu vou dizer para o nosso telespectador e ouvinte. Primeiro, tem que fazer uma leitura atenta de todo o capítulo e perceber e comparar com a história. E você vai ver claramente que isso aqui já se cumpriu na destruição de Jerusalém. E o que auxilia isso também é pegar um bom comentário bíblico, né, que contextualize o leitor na história que está envolvida por trás do texto bíblico. Então, é importante, essas duas coisas vão ajudar o telespectador. Ok, professor. Muito bem. Bom, nós temos um outro questionamento aqui pelo SMS. Professor, esse aqui é interessante. Opa. Olha só, professor. Os adventistas acreditam que Jesus é o próprio Deus? Ele mesmo disse que o Pai é maior do que eu, em João 15, 28. E o que dizer de 1 Coríntios 15, 24 ao 28? E também quando ele diz, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, não se dá a alguém aquilo que ele já possui. Professor, Jesus é uma criatura? Jesus não tinha poder? Por que nesses textos Jesus fala, agora eu tenho poder? Se ele era Deus, ele já tinha esse poder, não precisava falar isso. E ele também não precisava falar que eu sou igual ao Pai, como que ele fala aqui, ó. O Pai é maior do que eu. Que Deus é maior do que eu. Como é que fica essa situação? Jesus se coloca de uma forma inferior, dando a entender que ele é uma criatura e não Deus, é isso? Aí acontece o seguinte, primeiro, essa referência de que Jesus fala, o Pai é maior do que eu, não está em João 15, 28, mas João 14, 28. Olha aí, professor. Então, o que acontece? Nós temos que entender uma coisa, querido telespectador. Existem dois tipos de textos sobre Jesus Cristo na Bíblia. Se você se deter a um tipo de texto, você vai chegar a uma compreensão errada da pessoa de Cristo. Por exemplo, a mesma Bíblia que em João 14, 28 fala assim, o Pai é maior do que eu, olha o que essa mesma Bíblia diz sobre Jesus em Isaías 9, verso 6.
Diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ora, a mesma Bíblia onde Cristo afirma que o Pai é maior do que Ele, a mesma Bíblia diz que Cristo é Deus Forte e Pai da Eternidade. Será que isso é uma contradição? Não é uma contradição. Se existir a contradição é porque nós lemos o texto de forma errada. Outra coisa, a mesma Bíblia diz em Atos 3,15 que Cristo é o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, como que Ele pode ter sido criado? Veja, não bate. Então você precisa analisar esses textos que você mencionou à luz dos outros textos. Colossenses 2,9, por exemplo, afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Ele não é menor e nem maior que Deus o Pai. Existem dois grupos de textos na Bíblia sobre Cristo. Aqueles que falam do Cristo divino e aqueles que falam do Cristo humano encarnado. Na sua condição de encarnado, Cristo era inferior ao Pai, porque Cristo tinha uma função inferior à de Deus o Pai. Agora, na essência divina, Cristo é igual ao Pai, porque Colossenses 2,9 afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, querido telespectador e ouvinte, se você ao ler a Bíblia e ao ler sobre Jesus, você levar em conta que existem dois tipos de textos sobre Cristo, você não vai achar contradição na Bíblia. Você vai perceber que há textos que falam do Cristo divino e há textos que falam do Cristo encarnado, na sua função de inferioridade em relação ao Pai. Mas isso é apenas na sua função e não na sua essência divina. Agora, uma outra coisa, professor, é que isso também dá a entender que isso estaria, se Jesus fosse um ser criado, você também derruba por terra a questão da trindade. Sim, né? É por isso... Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, existem na internet aí vários vídeos que estão falando sobre isso, que não existe a trindade. Inclusive, intitulados Adventistas do Sétimo Dias, Berianos. O que você tem a dizer sobre isso? Pois olha, com todo respeito a esse pessoal, esse é um movimento dissidente que não sabe o que está dizendo, certo? Quando eles vão falar sobre trindade, falam só bobagem, que não existe nada na Bíblia, né? Então, por exemplo... Mas eles estão se fundamentando na Bíblia, viu, professor? De forma errada. Se fundamentando, inclusive usam a senhora Ellen White para também fundamentar o que eles estão falando. Quando lemos Mateus capítulo 4, Tito, nós vemos que até o diabo usou a Bíblia, né? Então, até o diabo usou a Bíblia para tentar enganar Cristo. Então, por exemplo, quando os berianos dizem que Mateus 28, 19 não está no original grego, isso é até uma blasfêmia, né? Nós temos aqui, por exemplo, um Novo Testamento grego. Até vou mostrar isso aqui para o nosso... Eu não vou poder mostrar agora, aqui essa câmera não vai pegar, mas aqui em Mateus 28, 19 tem três expressões, né? Menciona-se Patrós, que é o Pai, Huios, que é o Filho, e Hagion Pneumatos, que é o Espírito Santo. Então, esses movimentos dissidentes não vale nem a pena comentar, porque o tipo de argumentação é tão fraca que só ilude quem não estuda a Bíblia de verdade. E quem fala que Mateus 28, 19 não está aqui no grego, muitas vezes a pessoa que nem sabe de grego. Ele fala isso porque ele fala porque ouviu simplesmente falar. Você não consegue mostrar aí, né, professor? Não, a câmera, como nós não estamos assim com a outra câmera disponível, eu acho que nós não vamos conseguir, né? Pode dar de frente? Então a de frente aqui o câmera me informou. Mostra de frente aí pra gente provar o que você tá falando aí, Vamos professor. mostrar aqui Mateus 28, 19, né? Então, quando um movimento dissidente diz que não existe trindade, isso é uma loucura. A trindade é uma doutrina bíblica fundamentada, né? E existe muito antes de qualquer igreja existir, né? Eu vou pegar aqui Mateus 28, 19. Eu até tenho já essas palavrinhas sublinhadas aqui. Eu vou pegar uma caneta só para apontar aqui. Eu vou mostrar aqui na câmera bem de frente. Tentar mostrar esse... É claro que muitos telespectadores não vão poder ler o texto, mas eu vou mostrar a existência da palavra. Então eu vou colocar aqui na câmera primeiro, aqui ó, essa palavrinha aqui no grego ó, é patros, pai. Batiza em nome do pai. Aqui está huiou, filho,
e batiza em nome do Hagion Pneumatos, Espírito Santo. Então, deixa eu mostrar mais aqui para frente, ó, aqui em cima, ó. Aqui está assim, kata mataion, ou seja, de acordo com Mateus. E aqui está o capítulo 28. E aqui automaticamente o versículo 19. Então, um indivíduo que diz que esse texto não está no grego, ele está mais por fora que arco de barril, né? Ou ele precisa se informar mais, e ele tem que parar de acreditar nessas bobagens que se curvam aí na internet, né? Então, nós não... esse texto aqui no grego já é suficiente para mostrar a existência da Trindade, sem falar em centenas de textos que nós poderíamos dizer aqui. Graças a Deus, amigo ouvinte e amigo da TV. A doutrina da Trindade é fundamentada na Bíblia. Só não vê quem não quer. Ok, professor. Muito bom, muito bom. É bom a gente mostrar os detalhes aí para a gente contextualizar aquilo que a gente apresenta aqui. Afinal de contas, é a palavra de Deus, nada mais. A gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo. E para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156-6972. Mande a sua pergunta que eu recebo ela aqui na hora. Ou então, acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E se você acessar o nosso blog, além de você poder mandar as suas perguntas para o programa que está ao vivo, você vai poder ver todos os programas Na Mira da Verdade anteriores que já foram passados aqui. Você também vai poder pedir um curso bíblico gratuito, um presente que nós oferecemos para você todas as semanas, Verdades para o Tempo do Fim. E ainda ter a oportunidade de fazer mais um estudo bíblico que fala sobre o Espiritismo. Se você quer saber um pouco mais sobre o Espiritismo na Palavra de Deus, você pode fazer esse curso bíblico lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Então acesse lá e você vai ter a oportunidade de ver uma quantidade de posts que é colocado ali todas as semanas, para que você possa estar bem informado sobre a Palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. O próximo questionamento aqui é o seguinte: Satanás tentou destruir a Bíblia e não conseguiu. Então ele resolveu confundir. Mas a Bíblia também não confunde uma pessoa que não estuda a palavra, correto? Agora, uma outra coisa. Na verdade, essa pergunta aqui, ele mandou duas perguntas, mas o que eu gostaria de colocar aqui na mira é o seguinte: por que Deus perguntou para Satanás onde ele andava? Deus não sabe onde Satanás está? Se não me engano, você mesmo disse que Deus sabe todas as coisas. Como é que fica essa questão desse texto aí, lá em Jó, quando Deus falou onde é que andava Satanás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Por que Deus fez essa pergunta aí, professor? Aqui é o seguinte, querido telespectador, ali Deus estava, se você ler Jó capítulo 1, versículo 6, né, você percebe ali que Deus não estava sozinho. Diz assim em Jó capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Então por que Deus fez essa pergunta? Porque ali, junto a Deus, estavam outros anjos. E os anjos não são oniscientes como Deus. Então Deus precisava fazer essa pergunta a Satanás, até para que os anjos soubessem de onde ele vinha e para que os anjos se contextualizassem do que ia acontecer a partir daquele momento, quando Satanás iria trazer doenças sobre Jó e tentar fazer com que Jó blasfemasse de Deus. Então Deus fez essa pergunta para estimular Satanás a falar perante todas as criaturas que estavam testemunhando aquele evento ali, tá bom? Então foi por eles que Deus fez a pergunta e não por causa do próprio Deus. Ok. Outra questão que chegou pelo nosso blog é o seguinte, ela até fala assim, ó, sou católica, mas não perco um programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Adoro demais esse programa. Mas, por favor, leiam a minha pergunta. Sua pergunta está na Mira da Verdade. É a seguinte, o que vocês acham desse homem que se diz aí ser o Cristo, o tal de Henri Cristo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que Deus não poderá castigá-lo por ele se dizer o Cristo? Professor, a gente sabe que a Bíblia fala de falsos profetas, falsos cristos que aconteceria no final dos tempos.
o que vai acontecer com essas pessoas? E isso já está acontecendo nos nossos dias? Esse, de repente, é um exemplo disso? Ou será que esse realmente é o Cristo, professor? Olha que interessante, a Bíblia fala em Mateus 24 o seguinte, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a Bíblia menciona que realmente surgiriam falsos cristos, pessoas dizendo que eram Jesus Cristo, mas que na verdade não são. Eu não posso julgar as intenções do Henrique Cristo. A gente percebe que ele é uma pessoa boa, uma pessoa bem-humorada, né? Muitas pessoas se divertem ao vê-lo. Eu não posso julgar as intenções dele, se ele faz isso por maldade ou não. O que eu posso perceber, ali, pelo pouco que eu posso ver dele, é uma pessoa jóia, é uma pessoa bacana. Mas agora, eu posso garantir que ele não é o Jesus Cristo. Por quê? Aqui em Mateus 23, é dito o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Ou seja, Cristo diz o seguinte: se alguém disser que Cristo está aqui, ou está lá, ou está em algum lugar, não acredite. Por quê? O verso 27 responde: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, e Cristo não pode aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo no céu. E aqui diz que o verdadeiro Cristo viria como um relâmpago, aparecia do Oriente ao Ocidente. E que nós não deveríamos acreditar se um Cristo aparecesse no interior de uma casa, em algum lugar, em alguma localidade. Então, por esse texto, você já vê que ele não é o Jesus Cristo verdadeiro, né? E aí você vai para Apocalipse 1:7. Lá é dito que eis que Cristo vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Até o momento ninguém ressuscitou daqueles que traspassaram a Cristo para ver Cristo voltando. E Tessalonicenses 4:13-18 afirma que quando Cristo vier, ele virá ao som de uma grande trombeta no céu e os mortos ressuscitarão. São eventos que não aconteceram e que são suficientes para mostrar que o verdadeiro Jesus Cristo ainda não voltou em glória e majestade. Ok, professor, estou aqui no Twitter agora, tweetando com os nossos amigos que estão com a gente aqui, ó, e tem muita gente conectada com a gente. Eu quero mandar um abraço aqui pro Gelton, pra Isabela, deixa eu ver, pra Anne, o Asterlindo, olha quanta gente, a Débora, Antônio Marcos, ixi, tem muito aqui, tem muita gente. Eu quero colocar uma pergunta aqui do Joy Espósito, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Deus pode colocar doenças em entes queridos para nos punir? Para forçar uma conversão, por exemplo? Olha só o questionamento, professor. Será que Deus permite que aconteça certas coisas na vida para que a gente possa atentar e sentir a necessidade de Deus, por exemplo? Um acidente na família, alguém que morre. Será que isso pode ser um meio pelo qual Deus usa para chamar a nossa atenção a Ele? Você deu uma resposta já aí, Tito. Deus permite. Permite? Permite. Então, a pergunta do telespectador, Deus coloca a doença, Deus não faz isso. Porque aqui, em Tiago 1,13, é dito o seguinte, vou ler esse versículo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, esse é um detalhe. Deus, ele não coloca a doença em alguém para essa pessoa se converter. Agora, a doença vem como resultado do pecado, resultado das transgressões da lei da natureza, ou pode até acontecer uma influência direta do diabo, né? Agora, Deus não coloca uma doença num parente por culpa nossa, por exemplo. Tem um texto que seria importante também para esse nosso querido telespectador, que é Ezequiel, capítulo 18, né? Versículo 20, se eu não estou enganado. Ezequiel 18, 20. Isso mesmo, aqui diz assim, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, Deus não vai castigar uma pessoa no meu lugar. Não é? Deus não faz isso. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, obedeço às leis de saúde de Deus, e um parente meu peca,
Deus não vai fazer com que eu fique doente por causa dele, certo? Então Deus não age assim. Então lembre-se que Deus pode sim permitir certas coisas. Ele permite. Tudo acontece sob a permissão de Deus. Agora, isso não significa que Deus seja o originador do mal, porque quem origina o mal é o diabo e não Deus. Muito bem, professor. Ainda nas interrogações dos nossos tuiteiros, a Isabela faz o seguinte questionamento, professor. Se Deus fez tudo em ordem, na criação, por exemplo, como pode ter criado as plantas e depois o sol, sendo que as plantas precisam dele na fotossíntese, por exemplo? Deus criou primeiro as plantas e depois o sol, foi isso? Na forma da criação, professor? E se foi assim, que ordem é essa de Deus? Interessante essa pergunta. Essa pergunta, na verdade, já é uma refutação contra a teoria macroevolutiva. Porque, sendo que Deus fez as plantas primeiro para depois o sol, porque tem algumas pessoas que creem no evolucionismo teísta, não é? Então aqui haveria um problema, porque se Deus criou as plantas e dali a alguns milhares de anos ele criou o sol, isso significa que as plantas ficaram milhares de anos sem o sol para realizar a sua fotossíntese? Então, na verdade, esse questionamento da nossa internauta é uma ajuda a nós que somos adeptos da teoria criacionista. Por que foi possível, então, Deus criar primeiro as plantas e depois o sol? Simplesmente porque quando Deus criou as plantas, não é? Pouco tempo depois Deus fez o sol. E aquele pouco tempo que essas plantas ficaram sem o sol não atrapalhou a fotossíntese delas, porque Deus não criou as pequenininhas, Deus já criou as plantas como elas na verdade eram. Então passar algum tempo sem aquela luz do sol não seria problema. Levando-se em conta que em Gênesis 1 percebemos que Deus trouxe à existência uma outra luz. Não sabemos que luz era essa, se era de um outro astro ou se era uma luz do próprio Deus. Mas já havia desde o primeiro dia da criação uma luz que ajudasse possivelmente, né, esta planta se ela necessitasse da fotossíntese naquele período. Então o relato da criação que mostra tudo sendo criado repentinamente e em 6 dias literais, mostra que não haveria problema algum nisso e que a teoria bíblica criacionista é a correta. Do contrário, Salmo 33, versos 6 e 9 perderia o sentido. Lá é dito que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo falou, passou a existir. Então, na criação é mencionada a instantaneidade. E não essa teoria absurda, né, de eras para Deus criar todas as coisas. Isso não há lugar para isso na Bíblia. Olha, interessante isso que você falou e tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento. Eu gosto dos nossos amigos internautas, que eles são bem antenados. Porque olha só a pergunta que eu vou te colocar na mira, professor. Veja só, você falou aí sobre eras e tudo mais. Olha o que o Gleison pergunta. Como a Bíblia explica a expansão do universo, já que é comprovada pela ciência? Hoje, dia 4 de outubro de 2011, o Prêmio Nobel da Ciência foram para três homens que provaram que o universo está crescendo, está se expandindo. Isso eles fazem através das explosões do universo nos observatórios e tudo mais. Hoje foi dado a eles o Prêmio Nobel porque eles provaram a expansão do universo. O que a Bíblia diz isso? E eu quero perguntar mais. Será que isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo? Ou não tem nada a ver? Não, com a segunda vinda de Cristo, amigo Tito, não tem relação alguma. Mas vejam bem, essa questão de que o universo está se expandindo, isso já é antigo, né? Eu não creio que isso tenha sido provado agora, porque de que o universo está em expansão, isso não é uma novidade para a ciência, né? Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não fala sobre isso, porque o que a Bíblia se preocupa, aqui em Gênesis 1, é dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia contém alguma coisa de ciência? Contém, mas a Bíblia não é um livro científico, certo? Então precisamos entender isso. A Bíblia não tem propósito de falar sobre a expansão do universo, ou falar da lei da gravidade, ou falar da lei da entropia. A Bíblia não tem esse propósito. Certo? A Bíblia tem outro propósito, mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas e mostrar que o ser humano pode ser salvo da morte eterna por meio de Jesus Cristo, certo?
E nós não cremos que haja contradição entre a Bíblia e a boa ciência. Tanto que os pais da ciência, como Galileu Galilei, Robert Boyle, Isaac Newton, eles sabiam fazer ciência e acreditavam na Bíblia. Hoje, não se sabe mais fazer isso porque os indivíduos não querem. Querem tirar Deus de cena, mas nunca vão conseguir. Porque enquanto existir a palavra de Deus, enquanto existir o Espírito Santo tocando as pessoas, sempre Deus permanecerá sendo lembrado por cada um que quer ser salvo e precisa ser salvo. Então, resumindo, a Bíblia não fala sobre isso porque a Bíblia não é um livro científico. Muito bem, professor. Mas olha, isso é muito atual, viu? Isso eu estava lendo hoje de manhã quando eu estava preparando o programa. Esse prêmio Nobel foram para 3 homens e eles provaram a expansão. Então, isso aí já está desde 1900 e tralalá. Mas agora, nos avanços científicos, eles conseguiram provar que realmente está expandindo e crescendo cada vez mais. Então, por isso que o internauta está ligado e a gente já coloca na mira. Tá certo. Mas vamos lá. Eu tenho uma questão que chegou aqui pelo nosso blog, é o seguinte. Ela parece ser simples, mas eu acho que ela é bem filosófica. A questão é a seguinte: quem é o diabo? Qual o seu propósito? Por que ele faz tanto mal? Como é que surgiu essa questão do diabo aí, professor? Será que foi Deus que criou o mal? Se Deus é um Deus de amor, ele permitiu que esse ser saísse lá do céu? Como que a gente pode apresentar isso daí? Opa, tá saindo do ar aqui, professor. Tá saindo do ar aí, não tem problema. Olha a televisão velha aqui, mas Opa. tá aí, rapaz. Enquanto isso, eu vou lendo aqui Ezequiel 28, né? Ezequiel capítulo 28, versículos 13 e 14, nos mostra que quando Deus criou este ser, ele não era diabo, né? Diabo é um nome que significa enganador. Então, quando Deus criou este anjo, ele não era diabo, ele não era enganador, né? Ezequiel 28, né? 13, verso 14 diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o texto diz que ele era um querubim, ou seja, uma classe de anjo, que permanecia próximo ao trono de Deus, e diz que ele ficava próximo a Deus e que ele era perfeito nos caminhos dele, até que um dia se achou o mal nele. E aí no verso 17 nos mostra que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então a Bíblia explica um pouquinho de como se originou o mal nele. Por causa da formosura, ele se achou o mais elevado entre todos, não reconheceu sua dependência de Deus e, de acordo com Isaías 14, 12 a 14, ele quis sentar-se no trono como se fosse um próprio Deus. E ali se originou o mal no coração dele. Tanto que Apocalipse 12, 7 a 9 menciona que ele teve de ser expulso do céu porque ele semeou a discórdia lá e ficou insustentável a presença dele lá. Hoje o propósito dele, de acordo com 1 Pedro 5,8, é destruir. Ele sabe que os dias dele estão contados, então ele quer levar o máximo de pessoas juntamente com ele para a destruição. E por isso, se você não quiser fazer parte das fileiras dele no conflito entre o bem e o mal, você precisa fazer parte do exército de Jesus Cristo. E uma das dicas que eu lhe dou é: estude a Bíblia. Conheça o plano de salvação. Conheça mais sobre os bastidores do conflito entre o bem e o mal. E uma das maneiras que você tem gratuitamente é fazendo o curso bíblico que o programa Na Mira da Verdade lhe oferece. Então peça hoje mesmo o seu curso bíblico. E eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai se contextualizar nesse assunto. E Deus vai lhe dar todo o conhecimento que você precisa para você fazer a escolha correta. Muito bem, professor. E eu queria mostrar aqui qual é o curso bíblico, qual é o presente que nós oferecemos para você. Essa revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que você tem 16 temas nela e no final de cada tema você tem aí um questionáriozinho para você aprender aquilo que você estudou, aquilo que você leu. É um presente que nós oferecemos para você sem custo nenhum. Basta você escrever para a gente através do nosso e-mail, namiradaverdade@novotempo.org.br e pedir a sua revista Verdades para o Tempo do Fim. Coloque ali os seus dados completos.
Nome, endereço, cidade, CEP, tudo certinho para que ela possa chegar aí na sua casa. Ou então acesse o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Ali também tem um espaço dizendo que o curso bíblico é gratuito e é só você preencher que você vai receber na sua casa, tá bom? Agora eu queria dizer uma coisinha, nós temos aqui pessoas que estão nos visitando, viu, professor? Oh, que coisa boa! E olha aí, vieram de São Paulo aqui para ver se o programa é ao vivo e a gente tem a grata satisfação de receber aqui a dona Emília, que está aqui com a gente, o Fábio, que é seu neto, é isso? O Fábio, e tem ali o Andrews, que já é o bisneto, filhinho da Amanda, que está com a gente aqui também. Então ela aí tem 3 gerações aqui reunidas e pra gente é um prazer muito grande recebê-los aqui, viu? Que Deus possa abençoar vocês. Professor, vamos lá. Tem mais questionamento aqui na parada. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber mais ou ter mais esclarecimentos sobre o dia ser de um pôr do sol a outro. Onde encontramos isso na Bíblia? Professor, a gente tem mostrado aqui que a guarda do sábado, o sábado é um dia especial, mas a gente não tem falado muito quando é que começa o sábado. O sábado começa à meia-noite de sexta-feira, o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira, e se começa nesse horário, onde é que fala na Bíblia? Tem um texto aqui que é Neemias 13:19, né, que aqui nos mostra quando começa o sábado. Vou ler para nós aqui. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem. E determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Aqui Neemias estava restabelecendo a guarda do sábado, que havia sido esquecida pelo povo de Israel. E para restabelecer a guarda do sábado, quando estava dando o pôr do sol na sexta-feira, ele colocou guardas para guardar a cidade e impedir que cargas entrassem. Ou seja, o sábado não era um dia para comércio, era um dia para descanso e para meditar nas coisas de Deus. Então aqui perceba-se que o sábado começava o quê? Quando a sombra batia nas portas de Jerusalém, ou seja, ao pôr do sol. Essa é a maneira bíblica de contagem do tempo. E quando você vai para Levítico, capítulo 23, versículo 32, aqui Deus já está ensinando o povo a observar um sábado cerimonial. O que era um sábado cerimonial? Era uma festividade religiosa que também era chamada de sábado porque havia descanso naquele dia. Mas era uma comemoração separada do 7º dia da semana. E ao ensinar como celebrar isso, olha o que Deus diz em Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Essa expressão de uma tarde a outra tarde é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Por quê? Quando dá o pôr do sol de sexta-feira, já não é mais dia. Começou a noite de sábado. Então isso é até uma coisa lógica. Deu o pôr do sol, já não é mais aquele dia. Já é a noite do primeiro dia. Porque na Bíblia, se você for a Gênesis, no capítulo 1, você percebe que quando Deus cria algo, ele diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então na Bíblia a contagem do tempo é diferente. Começa com a parte escura, pela tarde, ao pôr do sol, e depois vem a parte clara. Por isso os adventistas do 7º dia, alguns judeus e muitos outros cristãos que estão guardando o sábado por influência da TV Novo Tempo, graças a Deus, e do programa Na Mira da Verdade, observam o sábado do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Porque é este período dedicado, esse período Deus pediu para dedicarmos exclusivamente ao Senhor Jesus e ao benefício do nosso próximo. Ok, professor, muito bom. Outro SMS que chegou pra gente aqui. Me explique Isaías 65:20. Se não terá mais pecado nem morte, por que então o velho se diz morre e quem pecar será amaldiçoado? Olha só, esse texto de Isaías aqui está querendo dizer sobre o céu, professor? Porque em Isaías 65:20 diz o seguinte, falando do céu. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias, ninguém morrerá.
antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Isso está falando do céu, professor? Nós temos 2 minutinhos aí. Você acha que consegue responder esse questionamento? Consigo sim. Esse texto, na verdade, não está falando do céu, mas da nova terra. Ué, e como é que fica isso? Não é a mesma coisa? Não, pelo seguinte, aqui fala da vida na nova terra, depois que a cidade santa descer aqui para o nosso planeta recriado. Mas nós não vamos viver a eternidade na nova terra? Aí é que está um detalhe. Nós precisamos interpretar esse texto levando em conta que Isaías apresenta profecias de dupla aplicação. Oxi! O que isso significa? Todas as profecias dadas em Isaías eram para o povo de Israel. Se eles tivessem sido tido fiéis a Deus, Deus teria dado uma nova terra para eles nessas condições, em que eles plantariam, em que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem. Okay. Agora, a segunda aplicação, que é para nós, esse detalhezinho não se refere a nós pelo seguinte, porque de acordo com Apocalipse 22, verso 2, na nova terra nós teremos acesso à árvore da vida. E por termos acesso à árvore da vida, nós seremos eternos. Então, profecia de dupla aplicação. Como não se cumpriu no povo de Israel isso, porque eles não foram fiéis, Deus vai cumprir isso na nossa vida, mas não esses detalhes, porque na nova terra, quando Cristo voltar, não haverá mais pecado. E nem morte. E nem morte, de acordo com Apocalipse 22, verso 2. Ok, professor, com esse texto aí, com essa sua resposta, nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Passou rápido. E olha, aproveita aí e fala aí onde é que a gente vai estar domingo, professor. Olha, eu não lembro de, assim, em detalhes o endereço, né? Você vai ter que me ajudar nisso. Eu também não lembro. Nós vamos estar em Porto Alegre. O pessoal chama de FAMG, né? FAMG. Exatamente. Eu acho que não sei se é uma universidade, ou sei lá o que é. Eu não estou com o endereço aqui agora, eu pensei que tivesse com você, mas não tem problema. O pessoal vai chegar lá, né? Nós vamos estar lá para uma festa bonita, teremos um Na Mira da Verdade ao vivo, né? E graças a Deus nós teremos a oportunidade de lançarmos um livro que eu escrevi de resposta a dúvidas bíblicas também neste evento. E chamado Na Mira da Verdade, Na Mira da Verdade. Então vai ser um prazer quem estiver por lá contarmos com a sua presença. Amanhã no blog eu irei postar maiores informações sobre o assunto. Ok, professor. Chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade e eu te encontro, além do domingo agora, na terça-feira, às 9 da noite. Tá certo, meu amigo. Um abraço a você. Um abraço, querido amigo da Rádio Novo Tempo, querido telespectador. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. Muito bem, e saiba também que sempre no nosso programa, a sua dúvida, o seu questionamento sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. E tuiteiros, continue com a gente aí que vai ter mais resposta para você. Tchau!